Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa À Luz do Espiritismo, que todas as quartas-feiras está na vossa companhia. E hoje estaremos convosco para continuar a tratar do tema Eutanásia à Luz do Espiritismo. Temos connosco o nosso convidado, o diretor da TV Espírita, a quem desejamos desde já uma muito boa noite. E vamos tentar responder algumas questões que nos chegaram via e-mail. A primeira questão é do nosso irmão José, que nos pergunta: face à crise que o mundo atravessa, não seria aceitável que, porque irreversíveis as consequências de doenças incuráveis, se permitisse a antecipação da morte, reduzindo-se custos de assistência médica e reduzindo o sofrimento dos doentes? Não, os custos da assistência médica são muito relativos, não é? Porque o funcionamento do sistema de saúde continua com doentes ou sem doentes. As despesas são um pouco maiores do que isso. A manutenção de um doente num hospital em termos alimentares ou em termos de alojamento não fica mais cara que um presidiário. E, portanto, nesse particular, não haveria grande poupança. A questão da medicação também são cuidados paliativos, são alívios de dores. Também não é por aí que as coisas se complicariam. As despesas de saúde são muito mais complicadas, intervenções cirúrgicas caríssimas que são feitas nos hospitais, como se fossem nos privados, fruto daquilo que agora vai acontecendo, dos acordos com as instituições médicas e de enfermagem. E, portanto, quer dizer, há cirurgias feitas no sistema normal dos hospitais, há cirurgias feitas como se fossem privados, e isso fica um custo altíssimo. Os vencimentos nessa área são elevadíssimos. Portanto, não era propriamente por causa de um doente estar mais 15 dias, mais 3 semanas. Não sabe qual é o tempo, uma doença incurável e terminal, qual é o tempo que o doente iria estar no hospital. Portanto, o problema da crise não é esse problema. O problema da crise não é o problema de ter doentes em estado terminal mais tempo, mais 15 dias, mais um mês. O problema é noutras áreas que se circunscreve a crise e não propriamente nessa área. Por outro lado, a questão é uma questão natural, é uma questão da lei natural. O que é que está escrito na lei natural sobre a vida de cada um? Por exemplo, se nós formos ver que há doentes em estado, quer dizer, pós-traumático, depois de acidentes graves, e que há doentes internados anos a fio, com impossibilidade de andar, de comover, etc. Quer dizer, também esses doentes então iriam também ser antecipados à morte para evitar os custos da saúde. Quer dizer, há que haver uma racionalização da saúde, uma aplicação melhor dos meios disponíveis para a saúde e não ser, de alguma forma, um rega-bofe que a gente vê por aí, gastar dinheiro a rodos, embora, claro, por mais dinheiro que ganhem os trabalhadores, neste caso na área da saúde, por mais dinheiro que ganhem, sempre era legítimo que queiram ganhar mais. Agora, talvez a racionalidade fosse feita aí, não propriamente nos custos de ter um doente a aguardar, enfim, o sucesso final mais algum tempo. E devíamos perguntar-nos porque é que aqueles, particularmente, que acreditam em Deus, que acreditam na misericórdia divina, que acreditam na justiça divina, devíamos perguntar porque é que Ele, que é o Senhor da vida e da morte, não levaria os doentes antecipadamente, enfim, deixando de sofrer. Tem que haver causas objetivas, tem que haver razões objetivas e não subjetivas. E hoje, por exemplo, a medicina está a detectar determinadas causas que geram determinadas consequências e a ciência sabe que as consequências duram um certo tempo e que tem uma base racional e lógica. E é possível, na questão de memória, ver as causas de determinadas doenças. E, portanto, havia que haver necessariamente uma investigação muito profunda e uma análise muito reflexionada sobre toda esta problemática. Portanto, não parece que a crise justifique tudo. A questão seguinte vem de Maria Isabel Seródio e está relacionada com a liberdade que cada um tem de escolha, nomeadamente a escolha de se libertar das dores e do sofrimento. Ela coloca-nos a seguinte questão: não será essa a vontade de um Deus infinitamente bom? Bom, se fosse... Quer dizer, a questão que se põe é que limitação da vontade, que lá está. Quer dizer, a pessoa quer suicidar-se, é o caso, não é? Quer suicidar-se. Não seria aceitável o suicídio se Deus é bom e, portanto, não quer que nenhuma criatura das suas sofra. É evidente que nós temos que buscar quem é o causador das dores, quem é o agente causal.
Naturalmente, nós, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, geramos determinadas reações que temos que as assumir na nossa responsabilidade. Mas a pessoa nasce com esta doença, a pessoa não teve culpa nenhuma, houve um tremor de terra, ficou sem as pernas, ou ficou politraumatizado, e, portanto, Deus, infinitamente sábio, justo e bom, não ia agora permitir. Então, se não ia permitir, naturalmente, que no acidente, no problema, teria desencarnado, teria morrido, como dizem normalmente as pessoas naquela hora. Se não houve essa conclusão, tem que haver uma lógica, tem que se procurar a lógica. É assim, como é que Deus é bom se permite que nós tenhamos filhos mongoloides, por exemplo, de nascença, com certeza é uma doença hereditária ou congénita? Como é que Deus, infinitamente bom, permite uma coisa dessas? Nós não podemos situar-nos, como as religiões tradicionais levaram a acreditar, nessa ideia de que Deus escreve direito por linhas tortas e castiga sem pau nem pedra. E, portanto, resolveu um ser mongoloide, outro não ser, ou um ser paraplégico, outro não ser, um ser cego, outro não ser. Não, Deus não tem a ver com isso. Tudo é gerado nas consequências, não é, dos atos que nós praticamos. Se não foi nesta vida, é antes desta vida. E está a ser provado cientificamente, não é a ciência que prova, é cientificamente está a ser provado que nós já vivemos antes e que geramos um determinado conjunto de causas que estão agora a ter os seus efeitos. Se não fosse Deus bom, sábio e justo, então não nos permitia sequer ter uma chance de resgatar o nosso passado. O perdão funciona como concessão de nova oportunidade. Se nós, nesta existência, tivemos errado brutalmente, se Deus é bom e justo, não podia condenar-nos eternamente, teria que nos dar outra chance. Nós fazemos isso com os nossos filhos, chumbam num ano nos estudos, a gente dá a hipótese de estarem mais um ano a repetir. E, portanto, se nós damos essa concessão, essa oportunidade, porque é que Deus, infinitamente bom, não daria outra oportunidade aos seus filhos? Portanto, temos que buscar as razões objetivas e as razões lógicas na bondade de Deus. Não seria bom se não permitisse, não seria bom se não desse uma oportunidade. Porque nós podemos estar equivocados, podemos precipitar determinadas decisões, e podemos recompor esse nosso destino, esse nosso caminho. Se ele não nos permitisse, então é que era mau. Se permite, então é que é infinitamente bom. Carlos Encarnação pergunta-nos e coloca-nos a seguinte questão. Se a legislação permitir que haja eutanásia, a responsabilidade de quem quer que a eutanásia, ou de quem comete, ou de quem a execute, será a mesma? Haverá a mesma responsabilidade, uma vez que a legislação permite? A legislação humana é uma legislação necessariamente falível e nós vamos ver, ao longo dos séculos, ela foi sempre mudada, foi sendo alterada, foi sendo aperfeiçoada. Portanto, o homem não é perfeito. Quando cria uma lei, naturalmente, está subjugado a determinado número de interesses e não uma independência que deve de facto existir. E, portanto, a legislação humana não é uma legislação justa. Já houve legislação que defendia a pena de morte, ainda há em determinados países e até há países em determinados Estados. E, portanto, quer dizer, é sinal de que o homem, ao publicar uma determinada lei, acaba por refletir a certa altura que ela está errada e altera e modifica. E quem diz isso, diz em outras situações que nós temos conhecimento. Portanto, a lei humana é necessariamente uma lei imperfeita. E se é uma lei imperfeita, não é por facto de dizer assim, sim senhora, agora é permitido o aborto. E agora é permitido o aborto, a pessoa que faz o aborto não comete crime. Há 50 anos, agora não é permitido o aborto. Há 50 anos, a pessoa que fez o aborto foi condenada. Quer dizer, a justiça funciona em todos os tempos e em todas as épocas, e para toda a gente, não é só para uns e depois para outros. E, portanto, o facto da legislação dizer, tudo bem, agora é permitida a eutanásia. Bom, mas a legislação humana é uma legislação de interesses, como dizia há pouco, e, portanto, quer dizer, é uma legislação de votos, quer dizer, há muita gente que, se houver eutanásia, também vai votar no governo que a aprovar, embora às vezes seja uma ilusão. Porque, como diria aqui há uns anos, alguém com um emblema ao peito de um determinado partido, quando era questionado, então votaste nesse partido? Eu não. Então andas com isso, mas o voto é secreto. Portanto, no fundo, como há uns anos havia uma junta de freguesia de um determinado partido que não teve nenhum voto, quer dizer, nem os próprios elementos da lista votaram neles próprios. Portanto, a legislação humana é uma legislação falível. Agora, aquilo que é permitido, daqui por uns anos pode não ser. Agora, aquilo que não é permitido, daqui por uns anos pode ser. Mas são os homens. Os homens não beliscam a lei divina.
Nós não pedimos para nascer, segundo alguns dizem. Logo, não podemos fazer o mesmo para morrer. Temos que saber quem é o Senhor da vida e quem é o Senhor da morte e aceitar. Se nós compreendemos o porquê de estarmos cá, o que é que éramos, o que é que estamos cá a fazer e o que é que perspectiva o futuro, se calhar nós vamos aceitar que, de facto, é uma sequência lógica e aquilo que estamos a passar hoje é fruto daquilo que fizemos passar ontem. Mas, naturalmente, que a lei não estipula, por exemplo, que uma pessoa ligada a uma máquina, quando é desligada à máquina, morre. Porque tem havido casos variedíssimos, em situações até jurídicas, que é permitido desligar as máquinas, as pessoas não morrem. E desligar as máquinas exatamente para permitir, digamos assim, a antecipação do decesso físico. Mas não tem acontecido. E, portanto, não depende dos homens, nem da eleição dos homens, que as coisas se façam ou deixem de fazer. E, por outro lado, eu não posso estribar-me num erro, dizer assim, mas a lei permite. Ora, mas a lei permite que eu mate, como é o caso do aborto, mas a lei permite que eu mate. Quando era o Hitler que defendia a morte dos idosos, que eram, digamos assim, um peso para a sociedade, dos deficientes, que eram um peso para a sociedade, toda a gente se revoltou contra ele porque era um ditador, porque era um fascista. Agora, começa-se o aborto, como também é defendido pela sua equipa. Agora diz, não, o aborto agora já é permitido, já o Hitler desapareceu, já ninguém se lembra dessa coisa. Qualquer dia, porque é que não há de haver pessoas que têm um peso pesado em casa para os grandes sacrifícios, também não querem libertar-se do fardo? E qualquer dia a lei, dizem uns quantos partidos, tal, agora vamos aprovar isto porque têm em casa estes problemas, agora vamos aproveitar a morte desta gente porque é um peso e agora a legislação estipula e a gente pode matar. Quer dizer, qualquer dia ninguém se entende. Tudo é permitido de acordo com os interesses. Portanto, não adianta nada se estivermos atrás da lei. A lei vai permitir a eutanásia? Vai. Mas cada um vai, quer dizer, irá, não vou pensar nisso. Mas cada um depois é que responde por si. Faça a consciência que é Deus julgando em nós depois vamos ver se nos libertamos. E podemos dizer assim, não, a lei permitia, e ao teu filho a lei permitia, vamos ver se realmente nos libertamos da lei. Mas, em questão do aborto, por exemplo, já que, pelos vistos, aqueles que são antecipados à morte não conseguem e não aceitam que venham mostrar o seu arrependimento, mas face ao aborto, nós sabemos que numerosos os praticantes do aborto, numerosas senhoras praticantes do aborto, são os próprios responsáveis que o dizem, sofrem de traumas gravíssimos, de psicoses maníaco-depressivas e dizem que ouvem choros de crianças, etc, etc. Ora, isso é um indício de quê? Quer dizer, as consequências para um ato desses, mas a lei devia permitir, falta lá um parafuso na lei, falta lá uma linha que diz assim, e é proibido depois de fazer o aborto que as mulheres ouçam barulhos, que as mulheres tenham psicoses, que as mulheres tenham neurose e por aí adiante. Porque então as pessoas dizem assim, não, então a lei diz que eu não tenho que ter isso e eu tenho. E então vamos ver quem é que manda mais, se é a lei ou se é a lei natural, que estipula que é cada um segundo as suas obras. Portanto, não nos pensemos, não nos detenhamos nessa conversa de dizer que se a lei estipula, que depois já estamos desresponsabilizados do ato em si. A seguinte questão vem-nos de Ângela Coutinho. Senhor Diretor da TV Espírita, tenho uma familiar acamada há mais de 15 anos. Os médicos são unânimes em afirmar que não há solução, que a medicina não pode fazer mais do que tem feito. Qual a sua opinião sobre a manutenção deste sofrimento para ela e para todos nós? A questão de uma doente há 15 anos não é uma doente terminal, já não lá tinha terminado. Não é? Isto é uma questão que é só 2 e 2 são 4. Se está há 15 anos acamada, então não é uma doença terminal. Pode ser uma doença continuada, fruto de determinadas circunstâncias. Mas a pessoa que está acamada por essa razão pode também ser uma pessoa acamada com fratura da coluna, ou com outro problema, ou com Alzheimer, ou com outras situações dessas. Quer dizer, uma pessoa com Alzheimer que dura anos e anos e anos, enfim, quer dizer, também será permitido agora tirar a vida a alguma vítima do Alzheimer ou do Parkinson. Quer dizer, se está há 15 anos, não é uma doença terminal. Mas há 15 anos é preciso saber, pela lógica e espiritualizando um pouco a nossa vida, porque é que uma pessoa está há 15 anos acamada e porque é que os seus familiares estão há 15 anos a aguentar o sofrimento, e eu reconheço que é um grande sofrimento, e reconheço que é muito difícil, e quando eu digo reconheço, porque já passei por situações idênticas, e portanto sei o que é que custa isso, embora não tanto tempo. E portanto, quer dizer, nós não temos o direito de considerar que quando o fardo nos começa a pesar, a gente aligeira o fardo, seja de que maneira for. Portanto, se a pessoa está há 15 anos acamada, nós temos que perceber
Porquê? O Consolador prometeu Jesus que enviaria para esclarecer todas as coisas. Esclareçamos todas as coisas. Nós não podemos agora deter-nos naquela ideia do dogma da fé que há uns anos vigorava, que é assim porque é assim, e não se pode discutir a vontade de Deus, e Deus teve a vontade da pessoa estar acamada há 15 anos, e portanto é pecado mortal se a pessoa não aceitar. Não tem nada a ver com isso. Deus a lei não estipula nada disso. É assim porque é assim. A lei estipula assim por esta razão e esta. Há uma justificação lógica racional. E, portanto, o que há que procurar é a justificação lógica racional para a pessoa aceitar, compreender o que é que se passa. Se de facto tem 15 anos e não partiu ainda, é porque não chegou a hora. E há que aliviar, minorar, fazer tudo para que o doente tenha melhor, dentro daquilo que é possível, qualidade de vida, e para que aqueles que lhe suportam a dor também percebam e compreendam e arranjem força para acarinhar, para tratar, para envolver aquela pessoa que está a sofrer numa cama. Isso é que é urgente, porque as pessoas não percebem, não entendem. Porquê é que uma mulher engravida? Bolas, toda a gente sabe porque é que engravida. Porque essa história de engravidar pelo poder do Espírito Santo não colhe, quer dizer, ninguém acredita. Se a mulher está grávida é porque alguma coisa fez para estar grávida. Ah, não, foi violada. Pronto, mas quer dizer, o violador vai pagar por isso. E a violada, se calhar, está a pagar, conforme Jesus disse, são os aflitos bem-aventurados. Aqueles que provocam a aflição é cuidado, tem que ter cuidado. E, portanto, tem que haver uma razão. E quando se perceber, e só voltando-nos a aproximar de Deus, da racionalidade da lei natural, só sabendo o que é e porquê é que nós conseguimos justificar, aceitar e compreender as coisas. E então é isso que é necessário, que é fundamental. E eu sugeria que, de facto, as pessoas procurassem, sei lá, vibrar mais junto da doente, envolver mais a doente em paz, em serenidade, porque, quem sabe, reconheça que há uns anos atrás, um episódio que aconteceu muito curioso e não tem nada de curiosidade. Havia uma pessoa que estava acamada há muito tempo e que estava praticamente, quer dizer, agarrada à vida, não queria morrer. E um dia alguém sugeriu a uma pessoa que já também partiu, uma médium que tinha, enfim, algum magnetismo, alguma capacidade magnética, se dava um passo para a doente acalmar e tal. E, de facto, a senhora foi a casa, visitou, deu um passo magnético, a doente serenou, acalmou e desencarnou. Passou de poucos minutos. Porque às vezes é essa agarrar, a pessoa, o espírito está de tal maneira agarrado ao corpo que recusa-se a partir. É uma manutenção de vida artificial, como se fosse uma máquina que estivesse ligada. Então, às vezes, a pessoa parte em paz, parte em serenidade, quando o ambiente se torna mais tranquilo, mais sereno. Então, as pessoas que estão nessa circunstância, nessa situação, envolvam os seus doentes em paz, em serenidade, em acalmia, porque, naturalmente, Deus escreve direito por linhas tortas. E quem sabe, chegada a hora, se a partida não é mais serena e mais tranquila. Eu reconheço que custa muito, são 15 anos, mas temos que procurar a razão lógica para perceber e não nos deixarmos envolver por tanto sofrimento. Temos mais um caso de vida. Rosa Bernardes, que nos diz: tenho um filho com 36 anos, deficiente desde nascença, que tem o corpinho como se fosse uma criança de 10 anos. Tem sido um verdadeiro calvário e não vejo que culpa possa ter nesta desgraça que me bateu à porta. Não anda, não fala, não ri, não chora, embora frequentemente lhe veja as lágrimas correr pelo rostinho sempre triste. Que fazer, Sr. Diretor? Não era digno de ver a sua dor suspensa e a minha também? Bom, será necessariamente quando quando a senhora depois engravidou e pronto, e teve o filho que teve, naturalmente que não escolheu vir a ter um filho assim, que ninguém escolhe assim, um filho mongoloide, ninguém escolhe. E como eu dizia na resposta anterior, é urgente a gente perceber porque é que nos bate à porta, a nós, a si e a outros de outra maneira, problemas às vezes que são, não digo que sejam insanáveis, mas problemas de dores inenarráveis, que não têm medida, que não, a gente, por mais que fale, não consegue imaginar, de facto, a dor que cada um sente. Mas, seguramente que as lágrimas, estou a fazer uma análise pessoal, que as lágrimas que a senhora vê correr pelo rosto do seu filho, se calhar são lágrimas de sofrimento, mas também são lágrimas de gratidão. Porque um ser humano com 36 anos, nessa situação dramática de
de não poder fazer nada, não se poder mexer, e estar sujeito a ter sempre, a estar bem ao colo da mãe, ao colo de uma mãe que são 36 anos de sofrimento que leva, naturalmente que esse ser, ao deixar verter as lágrimas, sente, raciocina, pensa, não é um ser que esteja ali amorfo, que não compreenda a dor do mundo, e, portanto, naturalmente não pode fazer mais nada, mas seguramente estará saldando a sua dívida, estará resgatando o seu passado. E agora pode a senhora perguntar, está bem, e eu, que culpa é que eu tenho? Neste encadeamento de razão, de coisas racionais, naturalmente que todos temos alguma coisa a ver com as dores uns dos outros. Não é por acaso que nós calhamos em determinadas famílias, não é por acaso que nós temos os pais que temos e também não é por acaso que nós temos os filhos que temos. Tudo se encadeia na lógica da bondade e da perfeição. E, portanto, quando nós fazemos que algum dos nossos filhos caia, temos que pensar que mais tarde teremos que os ajudar a levantar. E se nós hoje estamos numa situação, como é o seu caso, de ajudar a levar um percurso que é uma prisão verdadeiramente, quer dizer, nós poderíamos dizer que este espírito está enclausurado, está a sofrer as consequências de atos muito maus, muito graves que terá cometido. E a bondade de Deus permite-lhe que nesta circunstância resgate esses atos, pague as suas dívidas, se liberte quando sair do corpo, fique liberto dessas amarras, dessa prisão. E a senhora, naturalmente, como corresponsável, como participante nesses erros, porque só assim se compreende a lei da vida. O participante estará também liberta disso. Se calhar estará no mundo espiritual muita gente a pedir por si, muita gente a envolvê-la, e quando chegar a hora de partir também, terá seguramente esse filho já liberto dessas amarras do corpo, também a recebê-la. Portanto, é sempre uma lei, a lei da ação e reação, é uma lei de perfeição. E, portanto, não é por acaso que ele caiu no seu lar, é um espírito muito direto seu. Aliás, eu acredito que não lhe causa repulsa ter o filho que tem, não lhe causa repulsa, até eu concito também há muitas lágrimas, seguramente, mas também, seguramente, há muito carinho, há muita pena, há muita piedade. E, portanto, isso tudo funciona em seu benefício e resgatará o seu passado, seguramente. E ele também. Portanto, são coisas que a doutrina espírita nos esclarece. A lei de causa e efeito, a lei da ação e reação e a lei de bondade e de aperfeiçoamento. Porque nós, ajudando os outros a melhorar, seguramente seremos a ajudar-nos a nós, pagando também os nossos erros do passado. Guardamos para o fim uma última questão do Sr. Gonçalves e, provavelmente, não por acaso, face a estas duas questões anteriores e às respostas que nos deu. Então, o Sr. Gonçalves pergunta o seguinte: porquê, face a esta postura da doutrina, como se pode ela identificar com o Consolador? Bom, seria o desconsolador se não conseguisse, de facto, esclarecer as pessoas para que elas aceitem como forma positiva de evoluir aquilo que lhes acontece. Jesus falou que o Consolador, que ele rogaria que fosse enviado em seu nome, rogaria a Deus, disse que o Consolador lembraria a sua doutrina. Em todas as circunstâncias, nós vamos ver Jesus a curar os leprosos, a curar os cegos, os surdos, os mudos, a curar também Maria de Magdala, uma criatura visitada pela lepra moral, que se levantou de uma noite para o dia, ou Joana de Cusa, que aguentou o seu lar com muitas dificuldades, ou outras pessoas do seu tempo, a quem ele consolou, a quem ele incutiu ânimo e esperança, também ajudando, também curando. E, portanto, Jesus falou que o Consolador, que está fora de questão nós apontarmos A, B, C ou D, está fora de questão, porque para nós o Consolador é um ideal, não são pessoas, não são agentes, é um ideal. E, portanto, ele disse que o ideal que viria, esse Consolador, lembraria para tudo a sua doutrina. E nós estamos repisando, estamos procurando buscar os casos concretos do tempo de Jesus e tentar explicá-los, tentar justificá-los, porque ele fez questão de dizer que não podia à época, porque os homens não tinham ouvidos de ouvir a maior parte. E, portanto, temos que pegar naquilo que ele ensinou e agora, face à divulgação, à codificação da filosofia da vida e da ciência que comanda a vida, nós estamos a procurar levar ao conhecimento das pessoas as leis de causa e efeito, as leis da ação e reação, as leis da comunicabilidade, e isso tudo trazer de volta, digamos assim, a liberdade do espírito que permite compreender que não há casos.
A ciência diz que não há acaso, quer dizer, tudo tem uma causa. E nós estamos a procurar, pela lógica, pela racionalidade, encontrar as causas para que as pessoas compreendam o efeito. Nada que nos acontece se pode atribuir aos outros. Nada que nos acontece. Nós vemos, por exemplo, muitas pessoas dizerem que os filhos nasceram, enfim, com problemas psíquicos, com problemas, digamos assim, de agitação, de frenesim na vida e tal, nervosos, agitados, por causa do parto, porque o parto foi a ferros, porque o parto foi desta maneira, o parto foi daquela. E muitas vezes sequer admitimos que, por exemplo, essa excitação, essa agitação, possa ter a ver com o relacionamento do casal durante a gravidez ou durante até outro tempo de vida. E aí nós não vamos buscar nenhuma causa. Foram os ferros que tiraram o corpo, foram os ferros que provocaram essa coisa toda, quando a esmagadora maioria das vezes não tem nada a ver com isso. Então era bom que a gente procure a causa, para perceber a causa e aceitar o efeito. O Consolador lembrará aquilo que, nesta panorâmica geral, Jesus falou e esclarecerá as coisas. A lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, são leis, portanto, são leis que têm a ver com a filosofia da vida. Tem a ver com a filosofia da vida. E há sofrimento que tem a ver com essa lei extraordinária, que é a lei da reencarnação. Nós fazemos o mal, temos possibilidade de o resgatar em vidas sucessivas, em experiências sucessivas, noutras paragens, noutros corpos. E, por outro lado, temos que aceitar que essa lei da ação e reação traz de volta exatamente aquilo que se faz. Não se podem juntar reagentes e encontrar uma outra coisa qualquer que não sejam um produto que tenha os elementos básicos dos reagentes. Não é? A gente pode juntar água com sal e aquilo que vai dar é água salgada e não é a água calcária nem a água sulfúrica, é aquilo mesmo. E, portanto, aquilo que nós vamos recebendo hoje na nossa vida resulta daquilo que nós juntamos no passado e, portanto, damos a este efeito com causas concretas. E, por outro lado, há também a lei da vida, estabelece isso, a lei da comunicabilidade, que a ciência está agora a desenvolver, está agora a explorar, que é a lei da comunicação mental, que é a lei da comunicação através do pensamento. E como os espíritos são seres inteligentes, estando no corpo ou estando fora do corpo, naturalmente que essa comunicabilidade é um facto real entre espíritos fora da matéria ou na matéria, através do pensamento. E temos que entender nessa outra lei, da lei que a ciência espírita nos traz, que é a lei da influenciação espiritual através do pensamento. Nós podemos influenciar-nos uns aos outros, enquanto andamos aqui lado a lado, mas também nos podemos influenciar uns aos outros, estando uns de um lado e outros do outro. É a lei da intervenção espiritual ou a lei da influência espiritual, que justifica muita problemática na área chamada psíquica ou psicológica, mas que nós dizemos que é na área espiritual, bem entendido. Essa coisa da psíquica, a ciência não consegue dizer o que é isso, nem onde é que está localizado. Nós dizemos que é o espírito e dizemos-lo com algum realismo. Logo, há também efeitos que resultam dessa ação, dessa lei, que é a lei da comunicabilidade, expressa agora na parte científica, na comprovação dos factos, que é a influência dos espíritos sobre nós. Que, aliás, a codificação diz lá mesmo que os espíritos não só podem influenciar, de ordinário, comandam a nossa vida, se a gente, claro, não fizer nada para não ser comandado. Portanto, é este ideal de conhecimento, da compreensão, da justificação lógica para as coisas, que nos consola, que nos deve consolar. Porque dizer assim, olha, é assim porque é assim, consola alguém, não consola ninguém. Só percebendo, só compreendendo, só entendendo é que nós podemos sentir algum consolo, porque sabemos que hoje, pagando, libertamos do passado e queremos um futuro melhor. E é esse consolo que é o ideal. Dizer assim, uma pessoa que vai a uma casa espírita assim, eu estou muito doente, por isso assim, olha, é bem feita porque você fez isto, fez aquilo, fez aquilo. Também não consola ninguém. Também não consola ninguém, porque não é assim. De explicar que as coisas se compõem dessa maneira, uma causa e a seguir um efeito, mas que o efeito a seguir será melhor, isso é que pode abrir a esperança e dar algum consolo. Logo, não sou eu, não é nenhum espírito em si, que é o Consolador. Nós somos, quando muito, agentes do Consolador. Fazemos por consolar as pessoas, mas utilizando o ideal. A pessoa pode chegar lá raciocinando? Pode chegar lá raciocinando. Mas é a mesma coisa que dizer à pessoa que tem fome, que tem o estômago vazio. Sabe que o estômago só não tem fome se tiver arroz e açúcar e massa e isto e aquilo outro. Porque isto não adianta nada. Quer dizer, é necessário
que haja uma prova concreta, que haja um auxílio concreto. Olha, faz favor, come aqui um pão com um doce de abóbora, isso vai entrar no estômago, o estômago começa a trabalhar e depois vamos conversar no que é que você precisa fazer. Agora dizer, olha, o pão com isto faz bem, mas sem que a pessoa tome o pão com isto, não adianta nada porque o consolo não resulta. Portanto, é aquilo que é explicar, esclarecer, mas na prática ajudar a fazer, exemplificar e, portanto, fazer com que a pessoa melhore. E, portanto, é nessa perspectiva que o Espiritismo é o consolador, porque é um ideal, é uma filosofia de vida que nos consola, porque há perspectivas de esperança para o futuro. E chegamos ao fim, estamos a chegar ao fim de mais um programa. Desejamos-lhe uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Quanto a nós, gostaríamos de dar uma informação no próximo dia 1 de dezembro, no Instituto Português da Juventude. A Associação Médica Espírita de Portugal vai realizar um seminário com o tema envelhecimento e demência. Poderão fazer as suas inscrições se estiverem interessados em participar através do nosso e-mail asfviseu@gmail.com. Desejamos a todos uma boa noite feliz, tranquilidade, e no próximo programa estaremos de volta com o tema bullying, como prometemos a uma espectadora que nos pediu. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.